Momento da mensagem que edifica. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes desta mensagem. Quero trazer a mensagem da palavra do Senhor para a tua vida nesse momento. Quero dizer para você que Deus, as mãos dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. A Bíblia Sagrada, no livro de Números, que é um dos 5 livros, primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, chamados de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O capítulo é o de número 14. O título da leitura diz assim: os israelitas querem voltar para o Egito. Vamos ler alguns dos versículos que nos diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: ah, Senhor, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. O versículo 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Então disse a toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu querido e minha querida, neste momento eu quero estar trazendo esta mensagem que edifica a minha vida e a tua vida. Nós estamos vivendo dias muito turbulentos sobre a face da terra. Nós estamos vivendo os dias que nós estamos contemplando a necessidade do homem e da mulher se aproximar do Senhor Jesus. A Bíblia diz que chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. A humanidade está cada dia mais voltada, buscando os objetivos, muitas das vezes pessoais, humanos. A humanidade, a cada dia que passa, ela tem se preocupado mais com as coisas deste mundo. A humanidade tem sofrido, as pessoas têm sofrido, e muitas das vezes até mesmo
tem reclamado de Deus, tem murmurado de Deus, e muitas das vezes falta o homem e a mulher reconhecer que ele precisa e que ela precisa da presença de Deus na sua vida. E nesse texto sagrado nos traz um ensinamento muito profundo da importância que devemos ter acerca da nossa fé, da nossa fidelidade, da nossa confiança no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, no Deus que enviou o seu único filho, unigênito, Jesus, para este mundo, para anunciar o reino dele, para anunciar o caminho da verdadeira salvação. A Bíblia nos fala, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte dessa mensagem, que lá nos nossos antepassados Deus escolheu um homem chamado Abraão. E ali Deus deu uma grande promessa a ele, que dele faria uma grande nação. E de Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó, veio de Jacó os patriarcas, os 12 filhos de Jacó, e ali surgiu a nação de Israel. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aquilo que um dia Ele te prometeu, aquilo que um dia Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu posso dizer isso para você porque hoje eu vivo as promessas de Deus. Hoje eu vivo as promessas que Deus fez na minha vida e tem feito. Eu tenho certeza que não é diferente na tua vida a partir do momento que você estabelece um compromisso com Ele, a partir do momento que você entrega a tua vida, a tua confiança, a tua esperança, a tua fidelidade a Ele, pode ter certeza, Ele tem compromisso com você. Você pode até mesmo passar por dentro de um vale, mas Ele vai passar contigo. Tu pode ser até mesmo lançado numa cova, como foi Daniel, numa cova de leões, mas Ele vai estar contigo lá. Você pode ser lançado na fornalha de fogo, que se aquece 7 vezes, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, por causa da sua fidelidade, por causa da sua perseverança, por causa da sua confiança em Deus. Mas eu quero te dizer, lá na fornalha, o quarto homem vai estar. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que a mão do Senhor acampa, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o temem, daqueles que respeitam, daqueles que confiam, daqueles que esperam no Senhor. Também diz a palavra que Ele renovarão as suas forças. Louvado seja Deus. Você quer ter sua força renovada? Você quer ter sua confiança renovada? Você quer vencer as lutas da vida? Você precisa colocar o Senhor Jesus na sua vida como primeiro. A Bíblia nos diz, meus irmãos, nesse texto sagrado que nós lemos, que o povo de Israel, ele foi tirado do Egito, aonde eles eram escravos de Faraó. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Deus levantou Moisés para resgatar aquele povo. Eu quero te dizer que Deus poderia enviar um anjo, Deus poderia Ele mesmo descer, e resolver e libertar aquele povo. Mas Deus sempre está disposto a valorizar o homem, Ele está sempre disposto a valorizar a mulher, Ele está sempre disposto a levantar alguém, Ele está sempre disposto a levantar um homem, Ele está sempre disposto a levantar uma mulher, alguém que esteja disposto a dar lugar à vontade dEle, a se colocar como instrumento dEle, a deixar ser usado por Ele. Eu quero te dizer, Deus, Ele quer usar a tua vida. Deus quer fazer de você um instrumento, um exemplo, uma luz para este mundo que está em trevas. Louvado seja o nome do Senhor, para resplandecer o brilho da glória de Deus. A Bíblia nos diz no versículo de número 2, que todos os filhos de Israel, eles murmuravam contra Moisés. Quem é Moisés? O profeta, o homem que Deus tinha levantado para libertar o povo que estava vivendo em escravidão no Egito. A Bíblia diz que Deus prometeu e Ele cumpriu. Deus lançou as 10 pragas ao Egito. E ali, quando o faraó já não aguentava mais, resistiu tanto que pôde para não deixar o povo ser liberto. Mas chegou uma hora que ele não aguentou.
e permitiu, e assim o povo saiu em direção a uma promessa. Que promessa é essa? A promessa de uma terra que mana leite e mel. Eu quero te dizer, você pode hoje estar passando por um deserto. Você pode hoje estar passando por um momento de aflição, de dificuldade, de luta. Você pode hoje estar dentro da sua casa, no seu quarto. Você pode hoje estar desempregado, desempregada. Você pode hoje estar com alguma enfermidade. Mas eu quero te dizer, o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, Ele pode todas as coisas. Ele pode curar esta enfermidade. Ele pode abrir a porta que está fechada. Ele pode lançar por terra todo o mal e te fazer um vencedor e te fazer uma vencedora. A única coisa que você precisa é colocar a sua fé em ação. A única coisa que você precisa fazer é colocar a sua vida na posição de um homem e de uma mulher que crê, não apenas de palavras. Um homem e de uma mulher que diz crer e acreditar somente de palavras, mas que coloca esta fé verdadeiramente em ação, com atitude, com um viver que manifesta a veracidade desta fidelidade que você tem a Deus, amando ao Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 14 que o povo de Israel murmuraram contra Arão e contra Moisés. Por quê? Porque agora, apesar de estarem libertos do Egito, eles estão caminhando em um deserto árido, em um deserto seco. Mas a Bíblia diz que durante o dia, uma coluna de nuvem protegiam eles do sol escaldante, do calor escaldante do deserto. E à noite, diz a palavra, com a coluna de fogo ia à frente deles, guiando, iluminando, mostrando o caminho. É assim que é Deus, é assim que Ele faz com o homem e com a mulher, que coloca a sua vida nas mãos dEle e confia nele. E muitas das vezes nós falhamos quando achamos que esta adversidade, esta luta, ela não vai passar, e nós começamos a murmurar. Quando às vezes achamos que estamos sozinhos, estamos só, ou às vezes parece que Deus não está nos vendo, não está nos contemplando, e nós começamos até mesmo a murmurar, a reclamar, a querer pensar em desistir. Mas eu quero dizer para você, não desista. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles já estavam desistindo, nem bem tinham saído de um lugar de escravidão. Eles agora estavam murmurando contra Deus. Eles agora já não estavam mais confiando plenamente em Deus. Mas a Bíblia diz que durante esta caminhada no deserto, Deus ordenou que Moisés escolhesse 12 homens. E esses 12 homens, esses 10 espias, melhor dizendo, eles foram à frente, eles foram até a terra que Deus havia prometido, que eles iam habitar, eles iam morar, aquela terra que mana leite e mel. E a Bíblia nos diz que quando eles chegaram lá, eles se maravilharam com a beleza, com a prosperidade daquela terra. Mas a Bíblia diz que nem todos tiveram a mesma visão, nem todos tiveram a mesma perspectiva, nem todos pensaram da mesma maneira, porque a terra realmente era muito boa, era muito próspera, a terra era muito abençoada, mas a terra, diz a Bíblia, ela era habitada por gigantes, por muitas populações, nações, mas era a terra que Deus tinha escolhido para o seu povo reinar. E quando eles voltaram de lá, dos 10, 2 homens sabia do tamanho do seu Deus, sabia e tinha certeza de que o Deus que havia prometido, Ele era fiel
para cumprir. Mesmo que no caminho tivesse situações adversas, impedimentos, empecilhos gigantes, mas o Deus que prometeu, Ele haveria de cumprir. Esses dois homens chamados Josué e Caleb, eles devem ser o exemplo para mim e deve ser um exemplo para você. Talvez a sua vida não esteja tão fácil. Talvez as coisas pareçam difíceis. Talvez a sua família, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia, as coisas não estejam tão fáceis. Mas eu quero te dizer, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, aquele que desceu até o inferno, tomou a chave da morte, do inferno, louvado seja Deus. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel na tua vida. Você precisa tão somente confiar. Você precisa tão somente entregar os teus caminhos, a tua vida nas mãos do Senhor, e pode ter certeza, a vitória é certa. Há muitos que desprezam o valor que tem o seu Deus. Há muitos que zombam, há muitos que menosprezam e se esquecem que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. A Bíblia diz que eles murmuravam e queriam até mesmo apedrejar Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E eles diziam: ah, se morrêssemos lá na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos nesse deserto. Eles estavam dizendo: melhor seria ter morrido no Egito do que estar nesse deserto. Ou melhor seria morrer aqui nesse deserto. Eles estavam querendo dizer, em outras palavras, que não estavam mais acreditando. Eles viram o que Deus fez para libertá-los lá do Egito. As 10 pragas que Deus lançou para mostrar para os egípcios que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o povo se esqueceu. O povo já não lembrava mais. E não é diferente nos nossos dias. A humanidade está perdendo a essência do caráter de Deus. A humanidade está perdendo a essência do amor, do altruísmo, daquilo que Deus determinou, estabeleceu, para que nós possamos viver uma vida plena, de vitória, de felicidade, de gozo, de paz. A humanidade tem se afastado do Deus que enviou o seu único Filho para morrer na cruz, para nos libertar da escravidão do pecado. Olha só, o versículo de número 6 diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Esses dois homens, quando ouviram o povo falar desta forma, murmurar do Senhor Deus desta forma, eles rasgaram as suas vestes em formato de humilhação, porque a perspectiva deles não era a mesma das demais pessoas. A visão deles não era a mesma. Eu quero te dizer neste momento, Deus não quer que nós tenhamos uma visão medíocre, uma visão de derrotado, de perdedor. Não. Ele quer que eu e você tenhamos uma visão de vencedor. Uma visão que, por mais que tudo pareça difícil diante do meu, dos teus olhos, mas você sabe que por mais que no momento você não esteja enxergando, você não esteja vendo o teu milagre, a resposta de Deus, mas você crê que o milagre vai chegar. Você crê que a situação vai mudar,
E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E o versículo 7 diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Olha o que esses dois homens disseram: a terra que nós avistamos, a terra que nós estivemos lá e vimos, é terra muito boa, é terra próspera, é terra abençoada, é terra abundante, porque é o que Deus prepara, o que Deus dá, a bênção que Deus dá, a bênção que Deus te prometeu, não é coisa ruim, pequena, não, são coisas grandes, são milagre grande, é vitória grande, é bênção grande, porque Ele nos dá, Ele prepara o melhor. Louvado seja Deus. Então eles disseram: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de você, Ele te colocará, Ele nos colocará nesta terra que mana leite e mel, meu querido. Nesta terra que mana leite e mel, minha querida. A Bíblia diz que o que o Senhor tem preparado para mim e para você, o que o Senhor tem preparado para aquele que o ama, nem olho não viu, nem ouvido não ouviu, e não chegou no coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aquele que o ama. Talvez você pode ver as maravilhas deste mundo, a beleza deste mundo, a aparência deste mundo, mas eu quero te dizer, aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama é muito maior, é muito mais glorioso, é muito mais valioso, é tremendo, é eterno, não vai passar. A terra passa, o mundo passa, diz a palavra. Jesus disse: o mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor não passará. Eu quero te dizer, a vida humana passa, a carne passa, a beleza passa, a juventude passa, a velhice passa. Eu quero te dizer, mas depois vem a eternidade. Será que nós estamos preparados para a eternidade? Será que você está preparado para quando Jesus te chamar de recolher? Será que você está preparado? Será que nós estamos colocando as nossas prioridades nas nossas próprias vontades, ou estamos priorizando a vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos se humilhando, se arrependendo dos nossos pecados? Será que nós estamos nos preocupando em se tornar melhor segundo o caráter, segundo a perspectiva daquilo que Deus determinou que todos nós viéssemos ser aqui neste mundo? Louvado seja Deus. Josué e Caleb, eles tinham uma perspectiva, eles tinham um olhar, eles tinham uma visão além, porque eles confiavam que o Deus que prometeu é o Deus que é fiel também para cumprir a sua palavra. O versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que emana leite e mel. O versículo 9 diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus quer para mim e para você? Sabe o que Deus quer que eu e você faça para que nós possamos reinar, para que nós possamos alcançar esta terra, para que nós possamos alcançar a salvação eterna, para
habitar nessa terra que emana leite e mel é não ser rebelde, é não ser desobediente. A palavra de Deus diz que nós temos que dar ouvido, ouvir a palavra do Senhor, ouvir e a vossa alma viverá, diz a palavra. Ouvir e a vossa alma viverá. Louvado seja Deus. Nós somos constituídos de corpo, de alma e de espírito. Louvado seja Deus. Mas muitas das vezes nós esquecemos que nós temos que alimentar a nossa alma, nós temos que alimentar a nossa alma, o nosso espírito, aleluia. E muitos bebem apenas para alimentar a sua natureza terrena, a sua natureza humana, que se rebela, aleluia, a todo instante contra a natureza do Espírito, que é a natureza de Deus. Louvado seja Deus. Então, para nós alcançar a salvação, é preciso não ser rebelde. Lá no livro de Sofonias, o Senhor diz assim: o que eu te peço, o que eu peço de ti, ó homem, eu peço de ti, o que eu peço de ti, que ames ao Senhor. Ames ao Senhor. Que eu ames ao Senhor e obedeça. Que ames ao Senhor e obedeça a Ele. Ames ao Senhor e obedeça. É muito mais fácil fazer a vontade no nosso eu do que fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer, para nós chegarmos nesta terra, para nós alcançarmos a salvação de Deus, não é ter um nome, não é ter uma influência, não é ter dinheiro, não é ter riquezas, não é ter nada deste mundo. Não é isso. A salvação, ela é conquistada através da obediência a Deus. O nosso irmão Josué e Caleb lhe disse: olha, se tão somente não formos rebeldes ao Senhor, o Senhor nos porá nesta terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que não devemos temer, eles não devem temer aquele povo, os gigantes que estão na terra, porque o Senhor retirou deles a sua proteção. O que quer dizer isso? A proteção não está com ele, a presença de Deus não está com ele, a presença de Deus está com vocês, está com o povo de Israel, com o povo eleito. Eu quero te dizer, quem tem uma comunhão com Deus, a presença de Deus está na vida dele, a presença de Deus está na vida dela. E para ter esta comunhão é preciso obedecer a Deus. Não é apenas dizer que ama a Deus, não é apenas dizer que crê em Deus, não é apenas dizer que é religioso. Não é isso. É obedecer à vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. A cada dia nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele, ao seu tempo, exalte. Nós temos que morrer para nós mesmos, para viver para a vontade e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O versículo 11, o Senhor Jesus diz assim: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Glória a Deus. Tantos sinais que o Senhor havia feito. Quantos milagres, quantos livramentos Deus às vezes tem nos dado. Quantas coisas aconteceram de bom da parte de Deus na tua vida, na nossa vida.
E muitas das vezes, quando vem um deserto, quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez, tem feito, e pensamos, e falamos, e agimos de maneira que nos vem a entristecer o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele não muda, Ele não mudará. O Senhor Jesus disse: na terra tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Na terra nós temos aflições. Às vezes vem as lutas, vem as dificuldades, vem os levantes do adversário contra a tua, contra a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz: eis que na palma das minhas mãos eu tenho o vosso nome gravado. Isaías 46. Louvado seja Deus. Eis que eu tenho o vosso nome gravado nas minhas mãos, e os teus muros estão continuadamente perante a mim. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Que a proteção de Deus está constantemente, aleluia, sobre aquele ou aquela que confia, que espera no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Isaías capítulo 45, versículo 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei e ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Ele criou, Ele faz todas as coisas. Não adianta o homem achar ou pensar que é capaz de fazer qualquer coisa. Não, o Senhor nosso Deus, Ele é todo poderoso. É Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele que realiza, porque só existe um Deus, um só Senhor. O versículo 22 do capítulo 45 de Isaías diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Jesus disse: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, a salvação vem de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele está voltando para buscar homens e mulheres que estão dispostos a obedecê-lo, a seguir os seus passos, independente das circunstâncias, independente do que o mundo, do que esteja acontecendo à sua volta, mas você está disposto a seguir em frente, a anunciar, a viver aquilo que o Senhor determinou. Estamos vivendo tempos difíceis, onde o mundo está pregando um outro evangelho, onde o mundo está indo de encontro contra aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, está pregando contra. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? A maldade, o pecado, a frieza espiritual.
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos, o amor do homem para com Deus, o amor do homem para com o seu semelhante, o amor do homem para quem está ao seu redor. Mas eu quero te dizer, aquele que conhece, aquela que conhece, aquele que um dia entregou a sua vida e que crê e que persevera no Senhor, ele não vai mudar, ela não vai mudar. Ela sabe que ela tem um Pai, ela tem um Senhor, ela tem alguém que entregou seu Filho na cruz para morrer em seu favor e que futuramente irá voltar para levar, para reinar em uma terra que emana leite e mel. Meu querido e minha querida, o Senhor Jesus, Ele almeja fazer coisas extraordinárias na tua vida e através da tua vida. Talvez você esteja dizendo assim, mas a luta é grande, a prova é grande que eu estou passando. Eu quero te dizer neste momento, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. Ele está neste momento à espera de ouvir a tua voz, falando com Ele. Pai, eu preciso de Ti. Pai, dirige e guia a minha vida. E pode ter certeza, Ele vai ao teu encontro. A palavra já diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. E quando Ele chegar, e quando Ele entrar, diz a palavra que Ele vai cear contigo. Ele vai fazer uma grande festa na tua vida. E a tua vida vai ser mudada. A tua vida vai ser uma vida de vitória em nome de Jesus. Eu quero pedir a você que você foi alimentado por esta mensagem, por esta palavra. Persevere, confie no Senhor. Não se desespere, não desanime, não pare, vá em frente, porque o milagre na tua vida vai chegar. Amém? Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.